Já estou vendo aqui um monte de gente conhecida. A Magda aqui. Oi, minha amada Vânia, tudo bem, Tudo bem? querida? Tudo jóia, e você? Tudo jóia Olha o também. Edilson aqui. A Maria Muito boa Aparecida. noite. Olha o seu Santos, lá de Aracaju. Nossa, mãe. Olha quanta gente aqui. Boa Isso é noite, bom, isso é pessoal. bom. Na Rússia também. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Daqui a pouco a gente começa, tá? Vamos deixar dar 7h05 e a gente começa. Boa noite, Edilson, tudo bem? Você está sem áudio. Oi, pessoal. Primeiro, a gente quer agradecer aí a presença de todo mundo, da Vânia e da Glenda, que aceitaram o nosso convite. E a gente vai falar de um assunto super importante hoje, que é o treinamento de funcionários, né? Aí antes vou contar só um pouquinho para quem não nos conhece o que a Organismo Meu Condomínio é, o que ela faz, né? Eu sou a Cláudia Wetzel, sou a CEO da Organismo Meu Condomínio, e ela é uma plataforma completa onde a gente combina informação, educação e tecnologia para os síndicos. Aí a gente tem uma comunidade ativa no WhatsApp, não sei se está todo mundo lá já, para tirar dúvidas. A gente oferece cursos e uma plataforma tecnológica que faz reservas, registro de encomenda, comunicação, faz toda a parte de manutenção, controla a manutenção, registra as manutenções dos condomínios, acompanhamento de limpeza, e aí oferece uma administração segura e transparente para os síndicos. Edu, consegue compartilhar a apresentação da Vânia? E a gente vai começar aqui com a Vânia, que vai se apresentar, mas que a gente já teve a oportunidade de fazer com ela aí um curso para zeladores, que foi sensacional, assim, o pessoal gostou muito, e a gente vê o quão importante é esse treinamento e quanto com esse mercado falta isso, assim, né? Eles, muitas vezes, os funcionários nunca são treinados ou são muito pouco treinados. Mas aí eu deixo a palavra com a Vânia aqui para contar de toda essa importância. Obrigada, Vânia. Cláudia, queria agradecer ao Organize Meu Condomínio pelo convite mais uma vez e dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante, um tema tão. É um tema crucial na vida de um síndico. Se o síndico quiser ter sucesso na vida dele, ele tem que olhar esse público-alvo dele, ele depende muito desses funcionários que estão lá dentro, independente se são orgânicos ou terceirizados, mas essas pessoas têm que estar
têm que estar muito bem treinadas e direcionadas, né? Todos falando a mesma língua, todos tendo o mesmo nível de informação, fazendo as tarefas da mesma forma. E não adianta que a gente não consegue isso, da noite para o dia. E nem as pessoas têm um armário, como muitos condôminos acham, que todo síndico tem um armário, que quando ele implanta um condomínio, ou quando ele tem que substituir um funcionário, ele vai lá no armário, abre a porta e já sai aquela pessoa certinho, que sabe fazer todas as tarefas, já conhece todo o condomínio, já conhece as regras do condomínio, e até porque esta parte de prestação de serviços dentro de condomínio, nós estamos dentro da casa das pessoas, então nós temos que entender que isso é muito importante no sentido de que a prestação de serviço, ele está todo dia, é a casa dele, então todo dia ele está vendo os funcionários, todo dia ele está vendo como ele é atendido, todo dia ele está vendo o nível de limpeza, todo dia ele está vendo o nível de controle de acesso que é feito no prédio dele. Se tiver erro, ele vai notar, né? Muito diferente de um hotel que você passa 2, 3 dias, você vai embora e você não consegue detectar, mas ali no condomínio, ele está vendo isso todo dia e, queiram vocês ou não, se tiver errado, a culpa nunca vai ser do funcionário, a culpa vai ser do síndico. Independente se o síndico tem ou não essa noção do que nós vamos falar hoje aqui, que o responsável pela formação, pelo treinamento desse funcionário que está ali dentro, inclusive pela retenção desse funcionário também lá dentro, é o síndico, né? Então, eu sou da Academia Nacional do Síndico, como a Cláudia falou para me apresentar. A minha formação é hoteleira, eu fui do Grupo Accor durante anos da minha vida e depois vim para esse lado condominial e fazendo a parte hotéis, e hoje eu trabalhei 19 anos como síndica, fazendo a implantação de mais de 120 condomínios, e hoje eu faço o que eu gosto muito, que é a formação de pessoas que querem entrar ou que querem se capacitar de maneira correta para exercerem essa função, esta missão de serem síndicos, né? Então, eu jamais poderia entrar falando de gestão de treinamento, de desenvolvimento, se eu não falasse de gestão de pessoas. Porque, na verdade, a gente tem que pensar, quando a gente fala de funcionário, desde a contratação desse funcionário, desde do processo de seleção desse funcionário, né, que é a parte de recrutamento e seleção. Estão me escutando? Estão me escutando? Tá. Para chegar nos treinamentos, né? Ou seja, o síndico ele tem que ter uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe bonitinho, uma equipe que tenha o mesmo nível de informação, que tenha o mesmo nível de educação, simpatia, ou seja, que eles todos estejam envolvidos num ambiente que proporcione essa igualdade de atendimento para o cliente. O que o cliente quer? Ele quer um bom atendimento, ele quer gente eficaz dentro, que possa atender às necessidades dele, né? E, sobretudo, ele quer ter a garantia de que ele paga uma cota condominial e que ele vai estar mais seguro dentro do empreendimento dele. E ele só pode estar seguro se ele tiver uma equipe treinada que saiba exatamente o que eu faço, a que horas eu faço, quando eu faço e de que maneira eu faço, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho de gestão de pessoas, né? A capacitação de pessoas, como é que a gente busca esse recrutamento e seleção, que é a pessoa certa no lugar certo? Eu acho que começa daí, né? Porque quem contrata mal vai ter que contratar 2, 3 vezes. Então, não é aquele negócio assim, o fulano foi embora, eu tenho que contratar qualquer pessoa que a administradora me mande ou que a empresa terceirizada me mande, serve. Não. Faça uma entrevista com a pessoa que está entrando, que é para ver se ela corresponde aos teus anseios. Claudinha, você passa quando eu te pedir, por favor, volta lá, por favor, uma, que eu ainda estou aqui, isso. Quando eu te peço, passa, aí você passa, tá?
Então, a gente tem que pensar tanto no recrutamento, que é a pessoa no lugar certo, treinamento geral e específico, né? Todos falando a mesma língua, e o desenvolvimento e crescimento interno. A gente não pode achar que condomínio não é o lugar onde a pessoa que entra como cara da limpeza, ele não pensa em melhorar de vida. Se você não melhorar de vida e não pensar num crescimento para ele, ele vai embora. Né? E uma pessoa que tem o conhecimento do empreendimento, é bom que ele faça carreira ali dentro. Ele tem condições, o senhor síndico, ele tem condição de fazer um crescimento interno. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, sobretudo para a função de gestor, para os líderes que vão ser colocados dentro do condomínio, no mínimo, senhor síndico, peça 3 candidatos por função que vai entrar lá dentro. Né? Entreviste 3 pessoas. E antes de entrevistar essas pessoas, leia um currículo. Não leia o currículo na frente do candidato sem se preparar para isso. Né? Ele também merece esse respeito que o síndico tem que ter pela pessoa, para fazer as perguntas certas, para efetivamente você fazer a contratação certa. Né? Por exemplo, se você pedir para mim assim, Vânia, qual é a pergunta que você faz para um candidato seu? Eu tenho algumas perguntas que vocês vão achar assim, a coisa mais ridícula do mundo. E que para mim não é. Eu pergunto para a pessoa, você gosta da sua família? Como é que você vê a família? E eu vou ver o que ele vai me dizer sobre família. Depois, eu pergunto uma coisa básica sobre hobby. Né? Qual é o seu hobby? Você gosta de música? Aí a pessoa... Eu odeio música. Esse, para mim, está eliminado. O cara que fala para mim que não gosta de música está eliminado. Eu vou até cantar aquele sambinha para ele. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Esse, para mim, já não serve. Né? Então, a pessoa tem que ter um hobby, ele tem que ter ele tem que ser uma pessoa normal. Eu não posso tratar desta pessoa ou achar que eu estou contratando uma máquina. Não é uma máquina, é um ser humano, e eu não quero contratar 2 vezes, eu não quero fazer entrevistas 2, 3 vezes. Eu tenho maior cuidado, independente do empreendimento que eu estava, se fosse terceirizado ou não, se eu não tivesse um gerente ou um zelador, que eu tivesse confiança em que ele fizesse o processo de seleção, eu fazia, eu estava ali dentro. É uma coisa que não leva muito tempo e que é importantíssimo para que você não tenha uma coisa chamada retrabalho. A pior coisa que tem na vida se chama retrabalho. Então, próximo slide, por favor. Né? Porque não, pode ter certeza que quando você tem um funcionário feliz, né, o teu cliente também é feliz. Pode passar o slide, por favor? Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, como recrutar, e eu já falei para vocês, vou passar rápido, 3 a 5 candidatos por vaga. Depois, o que analisar nesse processo de seleção? Personalidade, experiência anterior. Também, se não tiver nenhuma experiência e se for para a limpeza, ótimo, porque a limpeza a gente ensina, não tem problema nenhum. Né? Ou vem treinado da administrador, da terceirizada. Eu aqui estou falando dos 2 públicos. O síndico que trata com terceirizada, que já tem esse alcance, né? Porque seria o melhor dos mundos você ter terceirizados trabalhando com você, mas tem muito síndico ainda que tem funcionários orgânicos. Né? Então, eu estou falando aqui para os 2 mundos, né? Para os 2 cenários que podem existir dentro de um condomínio. Né? Eu falo sobre escolaridade, não dá mais para você contratar alguém que assine por extenso, tem que saber ler e escrever, desculpe, a tecnologia está aí. Se hoje todo mundo sabe mexer no celular, desculpe, mas tem que saber no mínimo ler e escrever. Né? Então, isso é ponto facultativo para que você contrate uma pessoa. Né? Eu escutei uma vez uma pessoa me dizer, Vânia, você não acredita, ontem eu contratei um funcionário, aí eu pedi para ele escrever no livro a coisa, mas ele não sabia ler. Nem escreveu. Eu falei, e você perguntou se ele sabia ler e escrever? Então, minha filha, você está tendo o que você merece. Se você não gastou o seu tempo, você não gastou, não. Você não investiu o seu tempo para ver quem você estava contratando. Né? Então, até o fato da contratação é um fato importante. Né? Quem eu vou contratar? Né? A residência é outro ponto importante. Esse cara mora lá, que ele tem que pegar
Trem, metrô, ele leva 3 horas para vir, 3 horas para voltar. O que ele vai render no seu condomínio? Então, eu não vou dizer que ele vai morar do lado do condomínio, mas pelo menos que ele pegue uma condução direta para ele chegar na casa dele e para voltar. Menos conduções possíveis, né? Para que ele consiga chegar inteiro para trabalhar, né? E a outra coisa que a gente pergunta sempre é a expectativa futura, né? É importante que a gente saiba quais as expectativas que a pessoa tem para... não, eu quero realmente entrar, eu quero trabalhar, eu gosto desse mercado, é a minha primeira experiência, isso é importante. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Né? Então, equipes mais seguras, é claro que você vai ter quando ela tem treinamento, né? Você vai ter equipe muito mais segura, muito mais confiável, e você vai ter tempo para fazer as suas tarefas que exijam de você, síndico, o seu tempo. Porque se você tiver que ficar toda hora apagando incêndio, aí é o fim da picada. Eu já vi síndico dizer, não, eu desci para cobrir o porteiro. Por favor, você não vai me comover em nada falando isso, muito pelo contrário, né? Só tenho a lamentar que você tenha que sair para cobrir o porteiro. É porque, com certeza, você não tem um plano de contingência. Seu porteiro faltou, quem entra no lugar dele? Se você não tiver um funcionário para entrar no lugar, você tem que ter, no mínimo, uma funcionária que te ceda um funcionário terceirizado. Mas não é você que vai passar a noite inteira lá e eu vou ficar com pena de você. De jeito nenhum, seu síndico. Eu vou lamentar profundamente que você gaste o seu tempo para ficar no lugar do porteiro. Profundamente. Né? Outro ponto que eu acho importante, que é importante para o cliente, é a valorização do empreendimento dele, quando vê funcionários bem treinados, porque você pode ter certeza, uma pessoa que vai comprar um empreendimento e que entra no prédio, que ele não é bem recebida, né, Magda? E que o prédio está sujo, a sacada não está... A sacada não, a fachada está deteriorada. Tudo isso depõe contra e abaixa o preço do valor patrimonial que você tem lá dentro. E funcionários, sobretudo. Experimenta ter um funcionário mal educado recebendo um cliente que está entrando no prédio para comprar um empreendimento. Isso aí é o fim, né? Isso aí é realmente... Isso tudo é que vai do treinamento. Né? O porteiro, ele não treina sozinho, ele não consegue, né? Inclusive, eu vou dizer para vocês uma coisa, o ladrão está todo dia treinando como é que ele vai entrar dentro do seu empreendimento. E aí você não treina o porteiro e quer que ele saiba como é que o cara... Né, os truques para o cara invadir o prédio. Então, né, como eu falei, ou você tem um terceirizado, ou você vai ter que fazer treinamentos com esse seu funcionário. Próximo slide, por favor. Né? Existem os treinamentos específicos, né, que são esses que, por exemplo, numa terceirizada, o funcionário já chega para você, com ele sabendo, né, que toda essa parte de segurança, ou a parte de limpeza e tal, e tem aqueles que são aqueles especiais que você faz em função do seu condomínio, do perfil do seu condomínio. Então, eu vou dar aqui um exemplo rapidinho do que eu estou falando. Próximo slide, por favor. Né? Você quer passar o outro slide e depois eu volto nesse aqui, por favor? Quero passar nesse. Então, eu estou dando aqui para vocês um exemplo de um treinamento. Está aqui um treinamento. Eu vou falar sobre postura no trabalho, apresentação pessoal, e isso, até um síndico pode dar um treinamento desse, de postura e apresentação pessoal. É só ele pegar esse slide aqui, ele saber o que ele quer, o que ele pretende para o condomínio dele, o que ele quer, como é que ele quer que o funcionário se apresente, no barbeado, com tatuagem, sendo simpático, falando num tom agradável, né? O outro treinamento que também tem, isso aqui é só para dar um exemplo para vocês, eu pus aqui só como um exemplo, próximo slide, por favor, é sobre uma coisa super importante que as pessoas têm que fazer, que é o comportamento e a postura, né? De você saber, se os seus funcionários saberem atender uma pessoa que está numa situação nervosa lá dentro, faltando com respeito. Tudo isso são treinamentos específicos. Inclusive, treinamento para como atender um idoso, treinamento quando um idoso precisa de um cuidado maior, treinamento para crianças com necessidades especiais.
né? Porque hoje até isso o funcionário também tem que saber o que é isso, né? As crianças que estão brincando e que têm necessidades especiais e que você tem que ter uma paciência maior, né? Baseado, inclusive, nos problemas, e o outro muito importante é que todo funcionário tem que saber um pouco de compliance e ética, né? Que é para não estar vendendo os dados do condomínio. Olha a lei do LGT, da Lei Geral de Proteção de Dados, que isso aí pode colocar vocês numa situação muito complicada. Volta para mim um slide, por favor. E mais para frente, por favor. Aqui. Um dos treinamentos mais importantes que existem são os treinamentos que a gente faz no local de trabalho, né? Onde o funcionário está cometendo erro ali e que o síndico ou o zelador ou o gerente do prédio vai e acompanha o funcionário no local de trabalho e verifica como ele está fazendo a tarefa e corrige ali, no local. Eu digo para vocês que é um investimento de tempo do zelador ou do gerente ou do síndico em cima do funcionário, porque muitas vezes você precisa acompanhar umas 2 horas o funcionário para ver se ele está fazendo a função dele direitinho. Não fiquem sabendo se ele está trabalhando bem ou não quando vem a reclamação, né? Todo funcionário novo merece ser acompanhado, né? E outra coisa que eu acho muito importante é os funcionários terem um bom clima, se darem bem, porque mesmo eu tenho essa experiência, eu gosto muito de trabalhar com terceirizado, e independente se eu tinha um terceirizado na limpeza, outro terceirizado na manutenção, outro terceirizado no controle de acesso, mas era um grupo único, era o condomínio tal que estava ali trabalhando, e todos eles, na festa de funcionários, nas comemorações, tudo era muito junto, eram feitos de maneira única, e isso é muito importante, eles se sentirem parte do mesmo todo. Próximo slide, por favor. Pode passar? Pode passar? Já falamos, pode passar também? Aqui eu só queria mostrar para vocês como se fosse uma pirâmide. Como é que a gente estimula funcionário? A gente estimula através dessa base azul aqui embaixo, que eu digo para vocês que é o aprendizado e o crescimento. Ele tem que estar muito sólido em cima do conhecimento que ele tem, do aprendizado, para depois a gente subir, de querer entrar realmente dentro dessa profissão, de querer entrar nos treinamentos e processos, que é essa base rosa, né? Tem que saber os processos, tem que ter processo, condomínio tem que ter processos, né? Como é que a pessoa entra, o que eu treino? O que eu vou treinar nessa pessoa, né? E para que o cliente, na sequência aí em roxinho, o cliente, que é o morador, se sinta bem atendido e, efetivamente, queiram vocês ou não. Eu vou falar uma coisa que, independente do que seja, síndico profissional, síndico orgânico, funcionário orgânico, funcionário terceirizado, todos nós pensamos também no desenvolvimento e crescimento como uma forma, uma perspectiva financeira, né? Todo mundo vislumbra uma perspectiva financeira quando a gente fala de treinamento, porque você vai ter menos rotatividade, você vai ter menos custo com o funcionário, menos custo de treinamento, ou seja, você pode dar um treinamento ou 2 no máximo anual, e você não vai precisar ficar investindo em contrata, manda embora. Então, esse desenvolvimento estimula o funcionário a querer ficar dentro do condomínio, ou seja, o que para o funcionário é o quê? É aprender o ofício, crescimento interno, perspectiva de ganhar mais, é claro que ele quer, e ele quer ser reconhecido, né? A perspectiva do cliente, com certeza, é ter um melhor atendimento, ter o valor patrimonial do patrimônio dele melhor, quando ele tem funcionários que saibam o que está fazendo ali dentro, e ter bons serviços prestados. A perspectiva financeira disso tudo, né? Aumenta o valor do patrimônio, aumenta o resultado da operação, você evita retrabalho, você tem redução de despesas operacionais, quando você tem, inclusive, uma terceirizada que trabalha bem, você gasta menos, porque você não tem... Eu tenho certeza que deve ter síndico aqui que tem que falar, olha, eu tenho funcionário de 15 anos que ele hoje em dia não faz mais nada, mas eu não tenho 80 mil para mandar ele embora,
Então, quando você tem uma terceirizada, isso já está sendo captado lá atrás. É problema do terceirizado. Você já pagou, o funcionário não está rendendo? Vamos lá, vamos buscar alguém que esteja rendendo. Condomínio não é uma instituição filantrópica. Ou você rende lá dentro, ou a pessoa vai te buscar de alguma forma, né? Está longe de ser instituição filantrópica. E você está cheio também de gente no condomínio que fala: coitadinho, eu tenho funcionário e trabalha aqui há 15 anos. Meu senhor, você vai ficar com uma pessoa, um jardineiro que não consegue mais abaixar para catar plantinha? Nós vamos pagar outro para fazer? Então, os que estão chegando mais novos e que entendem que o condomínio é uma empresa, né? Efetivamente é uma empresa, né? E tem que ter resultado, né? Então, a gente fala aqui de redução de custo, de dedicação de funcionários, e a equipe estimulada é uma equipe feliz. Vamos lá, próximo slide, só para terminar aqui, que eu já estou terminando, né? Próximo slide, por favor. Próximo. Então, gente, conheça os seus funcionários, né? Elabore programas de trainee, de cross-training, né? Para dar seguimento nisso aí. Prepare-os constantemente, promova-os em novas implantações. Quem é aqui síndico, síndico profissional, o bom funcionário daquele pode ser transferido para um outro condomínio num cargo melhor, ou ele fica no condomínio que está e o bom zelador que está aqui vai para o outro condomínio numa situação melhor. Para os terceirizados, quantos empreendimentos eu abri novos como síndica, pedindo para a empresa terceirizada: eu quero meu líder aqui, porque eu já trabalhava dessa forma. Seu líder, você quer melhorar de vida? Então, você tem que formar um outro líder para mim aqui dentro. Eu quero um segundo líder aqui. Então, quando abrir um novo prédio, eu pedia para a terceirizada: agora você vai deixar o fulano como líder aqui, e esse aqui você vai passar para outro condomínio. Era uma maneira da empresa terceirizada crescer e eu ter quase que problema zero no outro condomínio que eu implantava. Né? Porque quando você pensa dessa forma, né, é que nem quando você tem um zelador. Se você não tiver o segundo do zelador ali dentro, no dia que aquele cara foi embora, literalmente você está a pé. Né? O nome é esse aí, você está a pé. Né? Você vai para o mercado, você vai ter que buscar uma pessoa nova. Então, nunca fique dependente unicamente só do zelador. Né? Você tem que ter um zelador, ou você tem que ter um gerente, você tem que ter alguém já no calcanhar dele. Né? Porque se você, inclusive, quer ter outros condomínios, você tem que se preparar para isso. Né? Incentive a introdução de tecnologia. Gente, não tem volta. Não tem volta, né? A tecnologia está aí. Um síndico hoje que queira melhorar, que queira ter uma vida mais tranquila, ele vai ter que, inclusive, ligar aí para o Organize Meu Condomínio para ver como é que ele vai introduzir a tecnologia, ter todos os dados do condomínio na mão. Eu vou contratar uma administradora? Eu quero uma administradora que tenha toda a parte da financeira digitalizada, né? Não tem volta. Vamos lá que a vida é essa e não tem retrocesso nisso aí. Então, tecnologia é o futuro. E você, síndico, que ainda não abriu sua cabeça para isso, é bom abrir, porque você vai ter uma vida mais tranquila. Qual é o síndico que não quer tranquilidade, pelo amor de Deus? Né? Porque você também, seu síndico, merece. Eu queria também dizer isso para você. Quando você tem a tecnologia, você tem maior confiabilidade dos dados que são passados. Até porque, seu síndico, você também tem que pensar na sua melhoria, na sua capacitação contínua. Próximo slide. Então, para a gente terminar, motivação de funcionário gera engajamento e retenção. Pode passar o slide, por favor? Engajamento e retenção. Retenção é tudo que a gente quer. A gente não quer todo dia. Eu vejo João, eu vejo José, eu vejo Valdo. Eu nunca sei o nome dos funcionários porque está toda hora mudando. E isso aí, eu digo que isso aí para vocês se chama clima. Clima organizacional. Porque o funcionário não te troca para ganhar R$10 na frente. Ele não te troca. Porque se você tem um bom clima, você tem um bom refeitório, você tem um bom vestiário, você tem condições de ser respeita o funcionário, ele é respeitado, ele é bem uniformizado dentro, né? Ele não vai querer sair. Funcionário não gosta de falta de disciplina onde ele está. Isso aí, para vocês, onde é que vocês querem que eu assine isso aí que eu estou falando? Funcionário gosta de estar em lugar
com disciplina. Né? A bagunça, o funcionário, ele entra na bagunça e ele fala, vou sair daqui porque isso aqui vai acabar rapidinho. Então, aqui estão algumas dicas que eu dou para vocês sobre condição de trabalho adequada, remunerar adequadamente, promover treinamentos e capacitações, valorizar os acertos. Gente, parabenize o funcionário quando ele acertar. Ele também quer isso, esse afago de vocês. A gente gosta, por que ele não gosta? Ele vai adorar isso aí, de você dizer, parabéns, você está hoje impecável. Aliás, eu vou tirar uma foto sua aqui, né, que é para mostrar para os outros que hoje eu encontrei um funcionário maravilhosamente bem vestido, barbeado, impecável. Apresentação e postura impecável. Né? Então, ele vai ficar satisfeito, ele vai, a cada dia que passa, ele vai passar isso para os outros e você vai ter menos um problema no condomínio. Né? Haver boa comunicação entre as equipes, una as equipes do condomínio. Né? Festeje. Síndico tem que festejar, é o aniversariante do mês, é a festa junina, é o Natal, né? Tudo isso é preciso que vocês façam esse festejo. E, para terminar, porque síndico também precisa saber que ele, próximo slide para terminar, ele também tem, o síndico que se capacita, ele busca maior conhecimento e atualização. Próximo slide, por favor. Só um recadinho para vocês, síndicos. Assim como vocês gostam de fazer um curso, vocês estão aqui no Zoom, numa live, vocês estão aqui, vocês assistem podcasts, vocês vão a eventos. Anteontem aconteceu em Florianópolis um evento magnífico para os síndicos. Pode passar, por favor, o slide. Oi, Vânia, que está com... Isso, pronto. Então, está aqui só um recadinho, né? O síndico, ele também se capacita, né? Porque conhecer o homem é a base, né? Essa é a base de todo sucesso, é a gente conhecer quem está perto, conhecer, né, o homem em si. Né? O homem, o funcionário, a pessoa que trabalha com a gente, o nosso cliente, tudo. E através de treinamento, através de capacitação, através de desenvolvimento de funcionário que você consegue isso. Então, aqui estão alguns recadinhos para você. O síndico também participa, como está participando agora, de treinamento, de lives, de palestras constantemente. Ele faz cursos para se profissionalizar. Ele lê regularmente matérias sobre condomínios e mercado imobiliário. Ele participa de grupos de síndico via WhatsApp. Organize Meu Condomínio tem um grupo. O síndico que não tiver ainda nesse grupo, que quiser entrar, peça aí para a Cláudia. Se vocês não tiverem o telefone da Cláudia, depois eu passo para entrar no grupo dela, que está sensacional. Tem uma outra pessoa aqui, que é a Cristiane Romão, lá de Salvador, que eu estou vendo ela aqui. Um prazer te ver aqui. Cristiane Romão é uma mestra também na gestão de pessoas, né? E fico contente dela estar aqui. É uma honra. Ela entrem em grupos, vejam o que estão falando, vejam as dificuldades, vocês aprendem sempre com esses grupos, né, de síndicos. Não é o grupo do teu condomínio, são outros grupos de que um síndico que pergunta para o outro e tira suas dúvidas. É sensacional. Né? E se comunica com os síndicos da sua região, fazer networking, que é importante. Convida o seu subsíndico e conselho também para se capacitarem. Em vez dele encher o saco de vocês, deem a dica também para eles fazerem um curso, para eles entenderem melhor, inclusive entender a sua missão de ser síndico. Porque quando o seu conselho entende a sua função, ele vai entender melhor a sua missão dentro do condomínio. Né? Então, os investimentos em conhecimento geram melhores dividendos e não há conhecimento que não tenha valor. Então, treinar, treinar, treinar. Né? Quando você esquecer dessa palavra, você volta lá na primeira. Treinar, treinar, treinar. Isso gera desenvolvimento, gera felicidade, tanto para o morador quanto para o funcionário. Gente, obrigada. E eu vou passar a palavra agora para a pessoa que vai falar e que tem uma experiência bárbara na parte de gestão de pessoas, na parte de treinamento de uma das grandes empresas de Brasília. Então, eu vou passar a palavra agora para a Glenda, e se vocês quiserem, vou passar a palavra para a Cláudia depois passa para a Glenda, é isso. Perfeito. E, se depois vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à inteira disposição de vocês.
Vânia, super obrigada aí pela sua explicação. Assim, acho que muita gente aqui já te conhece, né? Conhece aí o quanto você defende o treinamento, e é isso que a gente acredita. Eu conheci a Glenda, na verdade, no nosso grupo, Dicas para Condomínio, eu não conhecia a Glenda antes. E foi quando ela fez uma postagem sobre aquele caso do Vitor Mainiel, que é o ator que apanhou absurdamente e o porteiro ficou olhando para ele e não fez nada. Não chamou uma polícia, não fez absurdamente nada. E ela fez uma postagem. O caso acho que chocou muita gente, porque é um caso que a pessoa não tinha treinamento nenhum e não sabia o que fazer. Não sabia, não tinha o acolhimento, mas também tinha como funcionário, ele tinha que ter feito alguma coisa. Podia ser o filho de alguém, podia ser seu filho, podia ser qualquer pessoa, né? E aí eu acho outra coisa que é muito legal que a gente está aqui hoje, sou com duas mulheres falando de treinamento, que a gente sabe que as síndicas sofrem muito nos condomínios também com a falta de respeito, não conseguir dar ordem para o funcionário, não conseguir exercer ali aquele direito dela. Então, acho que a Glenda estava comentando de um curso de diversidade que eles tinham Foi feito. também, é. E eu achei sensacional, que eu acho que é isso. Eu venho de multinacionais e, assim, o que você vê é o que a Vânia falou, é treinamento, treinamento, treinamento. Se você não tem uma empresa sem muito treinamento, você não vai conseguir fazer isso, né? E aí, em condomínio, a gente vê que falta muito isso. E aí, isso aqui está dentro da sua casa, está dentro da sua família, está ali no celular. Por que o condomínio é diferente do resto? Assim, o treinamento é muito necessário. Então, como a Brasforte, eu conheci a Glenda através disso, falei, não, ela valoriza muito o treinamento, eu achei sensacional e chamei ela aqui também para o bate-papo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Então, tá tá bom. certinho aqui. Pode se apresentar aí, pode Gente, começar. boa noite. Que bom que a Cláudia me apresentou assim, porque é a minha primeira live. Então, assim, eu aceitei porque realmente é um tema que envolve muito meu dia a dia aqui na empresa, e eu acredito que realmente é uma dor nacional, essa questão que a gente tem que trazer sobre a questão da capacitação, que envolve um todo, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente está aqui para... A Vânia trouxe, assim, tanta coisa, né, Vânia, que eu falei que bom que eu vou complementar com pouca coisa, só com a minha experiência mesmo, e com a experiência de uma terceirizada, que pode, sim, trazer tudo isso que a Vânia falou e trazer a tranquilidade, não o não fazer nada, mas a tranquilidade para os síndicos atuarem com mais no core deles dentro do empreendimento. Pode passar, Claudinha. Antes da gente falar um pouquinho, então, eu acho interessante me apresentar. Eu sou Glenda Negreiros. A Brasforte ela é uma empresa familiar. A gente já atua aqui em Brasília já há 37 anos. E por ser uma empresa familiar, ela tem uma trajetória, né? E nessa trajetória, então, eu falo que eu fiz assim, até para a gente poder fazer um pouquinho dos slides aqui, a gente correu um pouquinho no passado e viu assim o tanto que a Brasforte se desenvolveu. Hoje ela tem um pouco mais de 5.000 funcionários. Então ela acabou se profissionalizando, né, à proporção que vieram os contratos. Então a gente conseguiu trazer toda essa profissionalização, esse cuidado com esse crescimento. E aí eu trago para cá, com a fala da Vânia, exatamente o que a gente estava pensando aqui em passar para vocês. O que é uma capacitação sem um departamento de RH, eu vou falar aqui da área, né, já de terceirização, já abordando diferente da Vânia, mas o que seria uma empresa sem um RH robusto para trazer o que a gente está falando de um recrutamento, de uma seleção, né, uma seleção rigorosa, e que traga tudo isso que vocês vão precisar para atendê-los com a capacitação que vai envolver o caminhar na verdade, da vinda do nosso funcionário, né, para o condomínio. Então, basicamente é isso.
a nossa visão é capacitação como diferencial estratégico. A gente acha que tem que ter, não tem como não ter. Então, para o cliente, a gente traz a excelência na entrega dos serviços, o atendimento personalizado e a fidelização do cliente, né? Então, a gente sempre constrói relacionamentos sólidos com os nossos clientes, com os condomínios, promovendo essa lealdade com todos eles. Então, a gente também entende que para o operacional da empresa, a gente traz com a capacitação a eficiência dessa gestão operacional. Então, eu entendo que eu tenho funcionários que vão cumprir com o nosso serviço, a otimização dos recursos e, claro, a redução de conflitos. E para o mercado, claro, a credibilidade, né, que a gente traz para os condomínios, a valorização e essa diferenciação competitiva, que a gente estava até falando um pouquinho antes de começar aqui. Quem não entra no mercado sabendo dessa importância da capacitação, realmente tem muito a perder. Capacitação e exigência no mercado de gestão condominial, né? Então, essa profissionalização e elevação de padrões, eu acredito que hoje realmente é um desafio atual. Essa elevação de padrão veio com essa crescente nos condomínios. Eu acho que a Vânia comentou que o condomínio, ele é uma empresa, né? Ele não tem fim, ele tem fins lucrativos. Na verdade, ele é um empreendimento. Então, a gente tem que trazer essa nova visão para os síndicos, para os administradores, para os moradores também, porque é um movimento crescente. É a profissionalização de todo esse mercado. Então, o nível de exigência tem que ser mais alto, né? Temos também a transição de síndicos e mudança cultural, a transição em andamento e cultura em transformação. Então, eu acredito que os síndicos hoje, a Cláudia mesmo, eu acompanhando o WhatsApp de vocês, com tantas perguntas, com tanta gente tirando dúvida. Então, eu acredito que os síndicos estão realmente, como a própria Vânia falou, os síndicos precisam estar juntos, os subsíndicos, os conselheiros, porque essa transição, eu acredito, pelo menos aqui no DF, em Brasília, onde a gente atua, a gente está em constante mudança. Só que realmente, assim, a cultura de Brasília aqui, a gente precisa estar trazendo isso para os síndicos, para trazer a qualidade, né? Mostrar que os condomínios, eles precisam estar junto com a Brasforte para profissionalizar a residência deles, né? Então, equilibrando capacitação e a qualidade. Desafio de adaptação empresarial, capacitação essencial e valorização da qualidade. Então, a gente sempre precisa trazer esse equilíbrio para o mercado, que é entre a capacitação e a qualidade. Quem não capacita, quem não treina, como a Vânia disse, a qualidade não supera. Aí aqui é uma forma simples que a gente estava querendo trazer como fluxo da jornada de qualificação aqui da empresa. Não tem como a gente capacitar funcionários, não tem como a gente entender de qualidade para os nossos clientes quando a gente não traz essas etapas no caso da empresa, um RH robusto, né? O nosso RH hoje, a gente tem os profissionais qualificados para atender, inclusive psicólogos, e eles precisam atuar nessas áreas de forma não independente, mas de forma específica. Nós temos um setor de recrutamento, um setor de seleção, um setor de treinamento, de endomarketing. Então, a gente traz toda essa força na setorização do departamento, porque realmente é a base. Então, a gente traz aqui no recrutamento e seleção essa definição de necessidades, a prospecção de candidatos e essa seleção. O que eu queria trazer? Essa seleção, para a gente, hoje, é muito importante. Então, essa seleção hoje aqui na Brasforte, a gente entende aqui que os candidatos, eles saem daqui. A gente teve recentemente uma grande seleção aqui com um contrato que a gente
que foi licitado, de brigada de incêndio, e foi, assim, eu até arrepio de falar, porque foi lindo, sabe? Foi um trabalho, assim, da empresa toda, com essa questão do recrutamento, da seleção, né, antes da capacitação, mas porque a gente, são brigadas de hospital, e então é um perfil muito delicado. Então, não basta ser um brigadista no currículo, a gente precisa avaliar. Então, nós fizemos uma triagem bastante rigorosa, nós fizemos uma seleção muito apurada. Então, aqui todo mundo passa por triagem, todo mundo passa por entrevista, todo mundo passa por avaliação. E aí teve um funcionário que falou, gente, eu ganhei na loteria. Então, o fato do próprio candidato já estar fazendo uma prova numa seleção em que você vê que a gente está realmente apurando o perfil daquele candidato, já traz essa força, né, para o próprio candidato. Isso. É que eu estou aqui com o meu companheiro Apoena. Ele falou da questão da conquista do nosso candidato nessa avaliação. E aí a gente traz, depois que é tudo avaliado, a gente traz a integração institucional. Eu vou falar um pouquinho em cada slide depois, eu não vou me alongar aqui, não. A integração institucional, que temos a orientação sobre empresa, que é muito importante, claro. A integração com a equipe, as políticas e procedimentos internos, integração à cultura organizacional e compreensão do papel na empresa. Essa integração é de suma importância. Então, a gente traz o funcionário a entender aonde ele está, qual é o valor que a empresa tem, porque ele vai estar aqui fazendo como ele é parte disso aqui. Então, nessa integração, a gente traz muito isso. A implantação do posto é a próxima etapa, em que a gente vai... Na integração, geralmente, a gente faz aqui na empresa. Né, a depender da quantidade de funcionários, eu vou até mostrar algumas fotos para vocês, a gente faz aqui na empresa, a gente tem uma sede aqui no DF que consegue atender esses treinamentos, a gente faz os treinamentos internos, então a gente prefere que eles estejam aqui na casa deles para já entender um pouquinho de cada departamento. Na implantação do posto, a gente vai até eles, ainda assim estamos juntos, a gente vai na implantação, o nosso setor de treinamento aqui, né, que é o setor dentro do departamento de RH, está com todas os procedimentos, a guia de conduta, os manuais, tudo isso é colocado lá no dia, a gente faz um café da manhã para os funcionários, a gente faz uma integração legal lá na implantação do posto, a gente convida os condôminos, convida os administradores. Então, a gente faz essa integração também na implantação do posto, mas trazendo mais essa particularidade do posto, que era o que a Vânia estava falando. Então, assim, dentro daquele condomínio, a gente já estudou o condomínio, a gente já sabe um pouco dele, a gente já conversou com o síndico, então a gente faz um briefing mais apurado para entender sobre os idosos, crianças, animais. Então, a gente entende um pouquinho dele para já trazer essa particularidade, que é o que eu digo que é muito o diferencial Brasforte. A gente procura saber um pouquinho mais do cliente, isso eu acho imprescindível. Então, tem a cultura de serviço do cliente, né? E que tem que casar com a nossa também, então a gente sempre procura trazer esses valores para eles, e a definição de metas e indicadores relacionados à satisfação do cliente. A gente sempre tem os NPS, a gente tem todo o processo básico, né? Mas a gente traz a humanização de estar junto com os condomínios, de estar junto com os síndicos, porque independente de ser um síndico profissional ou orgânico, morador, a gente tem que entender um pouquinho da dinâmica, né, do dia a dia deles. E depois vem a qualificação continuada. Então, de 6 em 6 meses, a gente continua fazendo os nossos trabalhos, né, a promoção de um ambiente que valoriza a diversidade, a inclusão. Nosso RH tem todo um programa aqui de endomarketing, de cuidado. E a famosa jornada do Crescer. Essa jornada do Crescer, ela veio com a questão do processo seletivo interno. Como a Brasforte tem uma ampla carteira aqui de serviços, a gente fala que a proteção de A a Z, nós temos
porteiro, jardineiro, temos segurança, brigadista, secretariado, enfim. A gente costuma trazer essa capacitação principalmente para mostrar para eles o quanto eles podem ser capazes de evoluir, né? Então, a gente traz essa jornada do crescer também como um grande plus para essa qualificação continuada. Pode passar, Claudinha. Então, vamos lá. Cada colaborador é uma peça vital na construção do sucesso da empresa, sem dúvida. Isso não é frase feita, aqui na Brasforte realmente a gente cumpre com isso, o recrutamento e seleção. Então, falei até bastante no último slide, mas eu vou tratar aqui dessas questões mais importantes para a terceirizada. O RH estratégico. Então, a gente acredita que o caminho para a excelência vai começar com a escolha certa do talento. O recrutar não é só ir atrás de candidatos, a gente precisa realmente ter o perfil certo dentro da empresa. Então, a gente tem um foco na pessoa certa. Então, a gente não busca apenas os candidatos, né? A gente está em busca da pessoa certa para cada vaga, garantimos habilidades e alinhamento cultural de valores. Então, a gente já, na seleção, na entrevista, a gente busca, nossas psicólogas, os nossos departamentos já busca trazer esse perfil de acordo com o valor da empresa, que é de suma importância. Então, o valor da Brasforte, transparência, a gente sempre está trazendo esse valor da ética, do profissionalismo, a gente tem um compliance bem robusto aqui também, então a gente precisa entender mais ou menos o perfil desse cliente para trazê-lo para a nossa casa. E, desculpa, falei cliente, é colaborador. E a importância dessa seleção rigorosa, como eu coloquei para vocês, então, para encontrar essa pessoa certa, a seleção, ela precisa ser rigorosa. E eles brincam aqui que a Brasforte faz uma seleção de vestibular, porque as provas, não é questão de nível difícil, mas a gente traz esses cases, a gente traz tudo muito especificado em relação àquele perfil de vaga, né? Então, e acaba que constrói uma reputação muito sólida aqui também, né? Para o nosso setor. A gente sabe que os candidatos estão olhando aquilo ali com um olhar, sabendo que eles estão entrando para uma empresa que preza pela capacitação mesmo, né? A qualidade. Eu tô com um ouvidinho aqui, tô com um anjinho aqui falando comigo. Mas é porque aqui é uma dupla, a gente tá junto, né, Poeta? Então, vamos lá. E a seleção eficaz, né? As provas escritas, as entrevistas. As entrevistas, elas são realmente detalhadas. E eu trago aqui uma importância, fiz questão de colocar as entrevistas diretas com os líderes. O que são os líderes aqui? Aqui a gente tem, no caso de condomínios, a gente tem os líderes, os supervisores, né? Os supervisores de ronda, além de outros que trazem encarregado, enfim. Mas a gente tem aqui os líderes do nosso operacional, e esses líderes, eles precisam se capacitar além. Então, aqui o que eles passam a mais é uma entrevista com a própria gestora hoje a gente tem uma mulher que gere nosso operacional, e ela faz questão de estar entrevistando, além das entrevistas do RH, ela faz essa entrevista com cada candidato a líder do operacional que vai estar trabalhando com ela, porque ele mesmo vai estar cuidando dos nossos funcionários, né, dos nossos colaboradores nos postos. Então, a gente precisa saber se esses candidatos, eles têm habilidades com a liderança, com a resolução de conflitos e as estratégias de segurança. Então, sempre está aberto, inclusive, para essa questão, assim, porque os funcionários, no caso desse que a Claudinha falou, que a gente trouxe, né, do rapaz do funcionário que não atuou nesse caso ruim lá do Rio de Janeiro, se ele realmente não soubesse como agir, que tivesse o suporte de um líder, de um supervisor, de uma empresa que pudesse se reportar, enfim. Então, é todo um cuidado que a Brasforte tem, né? Então, a gente acredita aqui que a excelência realmente se começa com a escolha certa,
Não tem como ser diferente. Pode passar. Conseguiu, Claudinho, passar? Ótimo. A integração institucional. Como eu estava falando com vocês, a apresentação da cultura organizacional da empresa e o alinhamento das expectativas de nós aqui da empresa, dos gestores, a gente faz essa integração institucional, geralmente aqui dentro da empresa, tá? Então, a gente traz um ambiente acolhedor, a gente se compromete com a transparência. Eita, Claudinha, passou? É para voltar, né? Pronto. Comprometimento com a transparência, a ética, o profissionalismo, a colaboração e o trabalho em equipe, entrega dos manuais de condutas acessíveis, isso aí eu vou falar na próxima ali agora, que eu acho interessante, e a apresentação de ferramentas. A gente tem aqui a tecnologia que hoje a própria Claudinha já apresentou, então, assim, eu acho que hoje a tecnologia vem para ajudar muito, né? Então, a gente tem o ponto eletrônico, a gente tem o Brasforte Pro, que a gente chama aqui, que é o cuidado que a gente tem do operacional. Então, a gente, nessa integração, mostra tudo isso para eles. O Brasforte Pro aqui, meu anjinho está falando aqui, que a gente tem todos os relatórios, os registros de tarefas, então a gente já, nessa integração, já mostra para eles o procedimento que a Brasforte tem para atuar dentro do condomínio. Então, a gente não espera chegar ao condomínio para mostrar ao cliente como é que vai ser o procedimento, o colaborador, ou como ele vai precisar atuar. Então, a gente já mostra as ferramentas que hoje a gente traz para os condomínios para trazer a qualidade. Então, aqui a gente já aborda e, enfim, a gente vai trazendo todas essas questões ao longo do trabalho lá no condomínio. Pode passar, Claudinha. Então, a comunicação é o maior desafio, linguagem e acessibilidade. Aqui eu falo mais como Glenda, não como Brasforte, mas uma dor minha realmente é a comunicação. Eu acho que o mal da humanidade é ter a falta de comunicação, é saber se comunicar. Então, eu acho que principalmente os síndicos que hoje estão nos assistindo, é imprescindível a gente ter um canal de comunicação, que seja realmente um WhatsApp, um e-mail, ou uma forma dos síndicos trazerem, até fora de assembleia, que às vezes o clima é mais tenso, mas trazer um cuidado com todos os seus clientes, que são os condôminos, né? Então, assim, isso para mim realmente traz aqui para mim, eu trabalho aqui no Departamento de Inovação e Qualidade, aqui na Brasforte, e a gente trabalha constantemente com esse lema, né, sobre a comunicação. E a gente aqui procura ter um canal de comunicação centralizado para trazer esse conforto para todos os clientes. Então, na implantação do posto, o que a gente já traz com essa comunicação? Uma dor nossa aqui, a Vânia, como educadora, pode até falar, porque uma dor minha. Quando eu comecei a ver os manuais, aqueles livros, e aquilo começou a me doer, porque eu falei, gente, qual colaborador hoje que está conseguindo abrir um manual e ler? Às vezes ele já fala, já sei, eu tenho que dizer bom dia, eu tenho que ser cordial, enfim. Então, nessa dor, o meu departamento, a gente correu atrás, então a gente pegou os manuais da Brasforte, a gente deu uma renovada, não só na parte visual. Foi até interessante que a gente trouxe outro colaborador aqui que falou muito sobre, ele tem TDAH, e ele falou sobre a dificuldade dele de ler. Então, a gente tem até, na verdade, a gente ainda não terminou esse projeto, mas a gente vai fechar um manual audível, né? Então, o próprio colaborador, de repente, pode escutar o manual e trazer de uma forma diferente. Então, essa linguagem, a gente trouxe os manuais com uma forma diferente aqui na Brasforte. Deu tão certo, gente, que é uma forma empática de cuidar dos funcionários. Então, não só dizer, seja proativo, seja positivo, seja educado, mas eu lembro que no manual a gente sentou nas reuniões e falando assim, gente, seja pontual. E aí, se eu peguei 3 ônibus, o pneu do ônibus furou, não deu para ser pontual, tá? Mas tem a recorrência, enfim.
é ser um pouco empático a ponto do supervisor saber o motivo pelo qual aconteceu aquilo, se comporte, se vista bem. A gente tem aqui pessoas que atuam na recepção, então tem que estar bem apresentado. Então, o cuidado que a gente tem, de repente ela não sabe, ou então mora longe, então a gente trouxe para o manual, mas assim, de uma forma muito, muito cuidadosa e amigável. Não dizendo que ela não tenha que cumprir, claro que não. Mas a pontualidade, enfim, até a questão de ser positivo. Ele pode estar num dia que não está com problema, mas ele não tem que saber que ele não pode se comportar mal num posto de serviço. Ele tem um supervisor a se unir e falar: olha, hoje eu não estou bem. A gente tem aqui, inclusive, as nossas psicólogas atendem aqui também a esses problemas. Então, é tudo uma junção de fatores, né? Então, esses manuais trouxeram realmente um plus aqui em relação à capacitação, e na implantação dos postos a gente já leva o nosso setor de treinamento já chega lá e já passa todo o guia de conduta e o manual de procedimento que é específico de cada condomínio. Então, tem condomínio que usa tecnologia para controle de acesso, outros não usam, outros têm monitoramento, outros não, outros têm aplicativo, outros não. Então, a gente faz um manual de procedimento também antes de chegar, muito específico, e ele é passado também junto com o nosso setor de treinamento para todo o posto. Que passa com o síndico, né? Exatamente. A implantação do posto, a gente leva sempre, a gente faz um café da manhã e os síndicos, como eu falei, os síndicos sempre estão juntos, que é importantíssimo os síndicos estarem atentos a todo o trabalho da terceirizada no condomínio. Então, a gente apresenta o perfil do cliente para os nossos funcionários, colaboradores, compreendendo as necessidades personalizadas. A gente precisa passar, no caso, como a Vânia falou também, para a gente cuidar dos idosos. Então, tem coisas muito específicas de cada condomínio. Os treinamentos de procedimentos, que também são específicos, alinhamento de conduta, treinamento sobre novos equipamentos materiais. Ah, tá. Isso aqui também é legal, porque a gente a gente leva, a gente tem uma química aqui, parceira, e a gente leva ela até os condomínios para apresentar os produtos que a gente usa e também tirarem as dúvidas de como usar, né? Às vezes diluir, a gente já leva diluidor, a gente apresenta tudo nessa implantação do posto. É tudo, a gente traz o funcionário, o próprio condomínio a entender como é que vai ser a nossa atuação operacional. E é isso, estabelecendo um canal de comunicação com liderança, que é como eu falei, né? Então, a gente passa o bastão, na verdade, nessa implantação do comercial para o operacional. Então, nosso comercial e o operacional sempre estão lá com os representantes, e o operacional começa a atuar com o primeiro dia de trabalho no condomínio. Pode passar, Claudinha. E aí a gente vem com a qualificação continuada, né? Que é a nossa capacitação continuada. Então, é o momento da atualização. Treinar, 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 treinar. Então, ação periódica, a gente tem aqui um cronograma no próprio RH, no setor de treinamento. Então, a gente tem a constância desses treinamentos de 6 em 6 meses, né? Diferentes de todo essa integração do início, mas sempre com todo o cuidado, não só o supervisor que chega para saber se está certo ou se está tudo bem, mas a gente sempre está lá de 6 em 6 meses, atuando com o setor de treinamento, né? Então, é uma análise de situação, a gente já tem nesse período também muitos feedbacks, né, do próprio, esse canal de comunicação aqui a gente tem, com os NPS, com as pesquisas de satisfação. Então, a gente já leva tudo para esse treinamento, a gente já traz toda a questão das revisões dos manuais, do guia de conduta, e as novas iniciativas, né? Gestão de segurança, diversidade, saúde. A gente traz, Cláudia, tudo isso nesse pacote dessa ação periódica. A gente não faz só aqui dentro da sede, né? Com os nossos funcionários internos, que a gente fala da sede. Mas os funcionários que estão alocados em todos os condomínios, a gente também não vai, eles não vêm até aqui nessas ações, mas a gente vai até eles, e a depender do tipo do treinamento que o próprio síndico peça, a gente também faz algo maior. É isso. Pode passar.
E a jornada do crescer, como eu falei com vocês, né? A gente busca esse engajamento. Na área de segurança, a gente é regido pela Polícia Federal, então a gente é obrigado, por lei, a fazer a reciclagem desses vigilantes de 6 Agora, com os porteiros, com os zeladores, fiscais de piso, né, que atuam nessa área, a gente não tem essa obrigatoriedade. O que que a gente faz aqui para engajar? Eles não são obrigados, mas a gente convida, a gente faz todo esse trabalho com RH de captar, né, os nossos próprios colaboradores para esse trabalho bonito de treinamento. E só que a gente faz questão de mostrar a eles que eles aqui eles têm uma forma de crescer. Realmente, quem tem a participação nesses cursos, eles já pontuam para uma qualificação de cargos e posições maiores, né? Um porteiro pode ser um vigilante, um brigadista, ou então um vigilante, teve um caso aqui de um vigilante que hoje é gerente da nossa academia. A gente tem uma academia de tiro, que a gente faz academia de vigilantes, né? Que a gente fala academia de tiro é das antigas. Mas é porque essa academia ela faz as reciclagens de vigilantes, tanto de outras empresas quanto e atua na nossa aqui. E ele hoje é gerente dessa academia, e ele cresceu aqui. Então, a gente tem essas promoções, a gente traz esse engajamento dos funcionários e que traz essa importância nessa jornada de qualificação, né? A gente traz realmente como jornada porque é uma trajetória. Se a gente não tem essa base na hora de recrutar, na hora de selecionar, na hora de integrar, na hora de fazer as reciclagens, então a gente precisa estar junto, como também estar junto do cliente, né, dos nossos condomínios, sempre. Pode passar, Claudia, acho que agora são as fotos. Então, aqui, ó, são as fotos, ó, essa primeira é a jornada da diversidade, Cláudia, que a gente fez com os funcionários, foi muito, muito interessante, foi muito legal a resposta. Então, a gente trouxe sobre preconceito, a gente trouxe, me lembra mais, Apoena? O RH trouxe sobre questões de psicologia, racismo. É isso que a gente fala, acontece muito, né, em condomínios. A misoginia, às vezes machismo, que não vai respeitar a mulher, e as pessoas foram criadas assim, né? Então você tem que. Exatamente. Então, é desconstruir realmente, né, algumas coisas. Então, assim, a gente tem até depoimentos no nosso Instagram tão legais que a gente nem imaginava, assim, não tinha tanta expectativa quanto essas palestras, mas, assim, foi sensacional e realmente toca, né? Mexer com gente é complexo, né? Então, imagina os síndicos. Eu já fui síndica também, gente, há muito tempo atrás. E, assim, a minha dificuldade de atuar com a comunicação, à época, que foi em 2015, nossa, foi difícil. Então, assim, é um trabalhinho de formiguinha. Então, é isso. Pode Olha, passar. também é só comunicação, é comunicar, comunicar, comunicar. Sem dúvida. Aí, aqui, ó, aqui é na empresa, tá vendo? Foi recente aqui. Esse aqui, deixa eu ver aqui, eu nem lembro desse aqui. Não dá para ver o slide aqui. Mas esse aqui foi na empresa, esse aqui eu tô achando que foi nosso pessoal interno. Ah, não, esse aqui foi com os líderes. Ó, liderar o valor da liderança. Então, foi com os nossos líderes, que são os líderes dos postos, os encarregados, os fiscais. Nesse outro aqui, a gente já teve que ir no órgão, esse aqui, se eu não me engano, é um órgão público que a gente precisou fazer, a gente capacita, a gente leva a nossa equipe toda. Aqui embaixo já foi aquele que a gente fez dos porteiros, dos agentes de portaria. Ali a nossa química, que traz os nossos produtos. Tem mais, Claudinho, para baixo? A nossa sala aqui, essa aqui é uma das salas. Olha o tanto de gente aqui. Aqui é um grupo de vigilantes. E aqui do lado o nosso grupo de brigadistas. Foi bem legal esse aqui, dos brigadistas. É porque está bem recente essa dos brigadistas. E foi um trabalho lindo aqui que o operacional fez.
Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu trouxe, assim, um complemento para o que a Vânia trouxe, trazendo como eu disse, é a minha primeira live, então eu fiquei confortável de falar, porque é uma coisa que a gente realmente faz e faz valer aqui, e tenho certeza que a forma como a gente traz essa trajetória de cuidado com a Brasforte é muito bom falar, sabe? Então, eu fiquei muito lisonjeada com o convite, Cláudia, obrigada. Porque eu entrei recentemente no grupo, né, e estava ali só curiosa, eu falei, é tão legal conversar, eu falei, eu vou... E sem cunho comercial nem nada, eu acho tão bom trazer essa, né, esse calor de estar trocando informações e dificuldades, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite. Ainda está com a Vânia, que é uma super profissional no que ela atua, e trazendo só um pouquinho da minha experiência como uma terceirizada aqui em Brasília, com 37 anos, né, de atuação. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho da empresa aqui, o trabalho excelente que a gente faz em busca da qualidade. Muito obrigada, Glenda. Adorei conhecer a Brasforte, assim, eu conheci no grupo, que é um grupo gigante aí no Distrito É Federal. grande. Não, gostei muito do jeito que vocês cuidam dos funcionários, porque eu acho que isso, na verdade, assim, a gente teve essa ideia de trazer a Vânia ali para o pequeno, até para o síndico poder fazer perguntas para vocês. Eu sei que vocês não atendem em todo o Brasil, para o síndico perguntar para a terceirizadora, vocês fazem treinamento? Como é que é o treinamento? Como funciona aí? Para ter até uma comparação, né? Porque muitas vezes você Sim, vai. exigir, eles devem exigir isso, porque eles estão comprando o serviço. Então, eles estão comprando o serviço de excelência. Então, eles têm que entender, como a própria Vânia falou, a gente conversou um pouquinho antes da abertura aqui da live, os síndicos, eles precisam entender sobre a importância de contratar uma terceirizada e uma terceirizada que atue com cuidado e com total excelência mesmo no condomínio, né? Porque eles estão ali junto com a questão da responsabilidade, né? Junto com a própria empresa contratada. Então, isso é imprescindível. Sim, e entra tudo, a valorização do patrimônio, a sua família que está sendo cuidada ali por aqueles colaboradores, o seu patrimônio que está sendo valorizado. Então, tem que entrar muita coisa para ele decidir com a terceirizadora. O Edilson levantou a mão, pode falar, Edilson. Oi, Cláudia. É muito importante fazer treinamento, né? E vindo aqui hoje, junto com a Vânia, que eu fiz curso de manutencista, zelador, síndico profissional, de master síndico com a Vânia, mas a gente está sempre aprendendo com ela e, ao mesmo tempo, falando da Glenda, como ela citou, da informação, né? Que, graças a Deus, eu uso o organismo no meu condomínio. A gente está partindo até para outra etapa agora, para a parte de administração financeira, e estou muito contente com vocês. E eu vou citar uma coisa nova para mim. Até a Vânia pode ajudar, eu conheço ela bastante, de cursos. Hoje chegou uma menina, dançarina, 18 anos, quase pelada, e falou assim que saiu de outro condomínio, porque lá no outro condomínio o síndico sempre repreendia, falando que ela não podia andar pelada no prédio. E agora, o que é que eu faço? No nosso prédio, ela vai andar pelada. Se aqui teria problemas de andar com o shortinho bem curto, que ela é dançarina, ela chega com a namorada dela. Se ela teria problema no nosso condomínio, me diz aí, Vânia, o que é que eu faço? Está fechado o microfone, Vânia. Eu diria, sobretudo, para ela que o prédio é um prédio familiar, é um prédio onde tem crianças, é um prédio que tem uma linha de conduta de pessoas, inclusive mais idosas, e que ela vai ter que andar com a roupa que não choque as pessoas. Porque eu sei bem disso que você está falando. Essa menina, uma pessoa que tem a coragem de já chegar dizendo um troço desse,
o síndico, boa ideia ela não deve ter, não, cara. Então, o que eu digo para você é que tem que ter compostura, sim. Tem que falar, senhora, a senhora me desculpe, mas a senhora também está vindo para um prédio onde tem criança, onde tem adultos, onde tem pessoas mais idosas, e a compostura é fundamental para que a senhora possa permanecer no condomínio, né? Eu acho que tem roupas de praia, tem roupas de usar na cidade, tem roupas para usar no dia a dia. Até eu estou falando isso para a senhora e dando, inclusive, essa recomendação, porque se um dia acontece de alguém faltar com respeito com a senhora, eu, como síndico, não vou poder fazer nada. Assim como eu, se ver alguma roupa mais indecorosa, vou ser obrigada a falar consigo, até porque isso é um item que consta na convenção de condomínio. Você sabia, Edmilson? Qualquer convenção de condomínio tem sobre compostura, sobre decência, sobre vestimenta. Olha isso na convenção e apresenta já para ela, que é para você minimizar qualquer problema que, porventura, ela possa causar. Porque ela já veio para causar, já senti. Então, antes que ela cause, pegue aquela regra da convenção do condomínio e dê para ela ler, para que ela saiba que ela também está entrando e que ela possivelmente vai ter problema. Se ela andar com a seminua no condomínio, com certeza as pessoas vão reclamar. Sim, e até é fato que ela vai dar problema, né? E realmente na convenção, Vânia, diz que não pode andar com determinadas roupas, né? Essas coisas todas aí que nós sabemos. E até falando de treinamento, tanto da sua parte como da Glenda, temos que ter funcionário bem treinado mesmo, porque hoje o mundo mudou muito. Talvez se eu mostrar essa convenção, que tem mais de 30 anos, talvez não dê muito certo. Hoje, o funcionário ele tem que conhecer bem o condomínio, ele pode responder processo a qualquer momento. Com essa mudança toda, com essa sofisticação, com essas novas regras, leis, e os tempos também mudaram, né? De homofobia, discriminação. Então, assim, o funcionário tem que estar muito bem preparado. Eu perdi um casal, né? Eram duas meninas que moravam juntas, e elas não se sentiram bem no nosso condomínio porque o nosso porteiro fez uma ligação e interfonou para uma delas, e falou assim: "Ó, a sua amiga está aqui, está aqui na portaria." Ela ficou muito chateada porque ela chegou para mim e falou assim: "Ela não é minha amiga, ela é minha esposa." Então, assim, até para o funcionário fica meio que perdido. Como lidar, como se comportar? Então, assim, ela fez comentário que os nossos moradores são preconceituosos, e tinha 2 apartamentos e, por causa disso, resolveu sair. Edilson, aí é que tá uma coisinha tão simples, né? E que eu digo sempre, né? A senhora fulana de tal não é a sua amiga, não é a sua prima. A Isso. senhora fulana de tal está na recepção e está querendo falar com a senhora. A senhora, isso nunca vai dar problema. Se a gente tratar por senhor e senhora fulana de tal, senhora fulana, a sua amiga, o porteiro não tem que a sua amiga ser seu amigo, seu primo, seu sobrinho. É o senhor fulano de tal que está ali aguardando aqui. Não inventa, né? E eu sempre passei orientação para eles. É senhor e senhora, ponto. Acabou, você entendeu? Porque um dia é amiga, outro dia não é, você entendeu? Eu já vi também porteiro que deixa subir, é aquele seu amigo que vem sempre. Aí depois ele briga, deixou subir o amigo, dá tudo errado, cara. Então, é o senhora, tem que ser avisado todas as vezes que sobe daí para frente. Regras são para ser cumpridas. No dia que você deixa de cumprir, é nesse dia que dá problema. Não tem saída. E para condomínio, a pior situação é você não tem aquele ditado, toda regra tem exceção. Quando você abre exceção, dá tudo errado. Dá tudo errado, é isso aí. É isso mesmo. Gente, vamos lá. Quem é que quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, Claudinha. Vamos fazer o povo aí perguntar. Olha, pergunte agora ou cale-se para sempre, né?
Vamos Ô, lá, Glenda, Magda. deixa eu fazer uma pergunta para você, quando a gente fala de terceirização, né? A gente fala Opa! muito da contratação e quais são os critérios e como que a gente contrata uma boa empresa. Então, por exemplo, né, um fator que eu acho muito importante na contratação de qualquer prestador de serviço, seja ele um síndico profissional, seja ele uma terceirizada, é qual o seu índice de recontrato, né? Vamos dizer assim, um síndico profissional, uma terceirizada, quantos contratos você permanece, né? Porque esse índice de Ah, permanência acho sim. que é um fator muito importante. O que mais você traz para a gente, para o síndico, na posição de contratar uma terceirizada, CNDs, documentação, qual seria É isso, os Eduardo. itens? A gente aqui fala muito no nosso, onde a gente atua aqui. A Brasforte, ela já é conhecida como uma empresa sólida. Tanto que quando a gente entrou nesse condomínio, na área dos condomínios, a gente escutava muito que a Brasforte, não, eu não tenho, o meu condomínio não tem como pagar a Brasforte. A gente precisou fazer um trabalho de marketing bem forte para a gente entrar nessa área. Então, assim, eu brinco que a Brasforte já tem um crachá. Só que é isso que a gente traz para a concorrência. Então, a gente costuma pedir realmente a questão dos documentos, né, que trazem a solidez da empresa, o cuidado com o próprio balanço. Eu acho que a maioria dos síndicos, eu acho que não pedem balanço patrimonial. Mas quando a gente traz esse cuidado, porque tem muitas empresas, pelo menos aqui, existem algumas, a concorrência traz empresas pequenas que acabam diversificando o CNPJ. Então, eu tive isso como síndica lá atrás, eu tive esse problema. Meu marido, ele trabalha aqui no TCU, no Tribunal de Contas, e ele atua nessa área de auditar. E a gente, à época, a gente conseguiu botar a terceirizada fora. Na época, a Brasforte nem entrou, nem nada, não quis botar lá, mas a gente trouxe isso, esse cuidado que o síndico precisa a saber da CND, de todos os documentos e a saúde da empresa mesmo, né? Porque a gente fala muito dessa questão de preço, a gente a gente estava até falando, né, dessa questão de trazer muito o preço, menor preço ganha. Então, é uma concorrência desleal. Às vezes a gente olha propostas que a gente fala, gente, está inexequível esse preço aqui, não é possível que ele traga a qualidade que ele está pedindo. E os síndicos costumam não apurar. Então, a gente traz esse cuidado, a gente não tem questão de comparação de proposta, mas quando a gente mostra a nossa, a gente mostra com transparência todos os valores. Então, esses valores já trazem esse cuidado para os síndicos entenderem o que eles estão comprando. Então, eu acredito, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que é basicamente nisso, nesse universo de condomínios que a gente atua. Certo? Legal, obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que trazer vários itens, né, para a mesa. E no caso de vocês que têm todo esse histórico de atuação, um ponto muito forte, né? Porque eu, na minha vida de síndico, né, não fui síndico, fui subsíndico, e tive uma experiência parecida com o que você falou anteriormente, que a gente foi puxando os dados da empresa, a gente viu que a coisa não batia, que a lei falou assim, não, essa empresa vai quebrar, porque, né, a gente foi analisando a situação e estava ruim o negócio. Então, eu acho que é um pouco do papel nosso, como prestador de serviço, de educar o mercado, né? Falar, olha, você está buscando Exatamente. preço, ó, eu estou te trazendo aqui uma CND tal, estou trazendo meu balanço patrimonial, a empresa tem tantos anos, vamos usar esses critérios para a gente analisar quem está junto conosco nessa tomada dessa concorrência, né? Porque aí diferencia quem realmente está trabalhando sério e do entrante ali A gente ainda tem dificuldade, Eduardo. Quando a gente ainda mostra isso, os síndicos costumam achar assim, porque eu entendo também a dificuldade do síndico, né? Porque tem questão orçamentária, tem a questão toda de conselho, enfim, é uma burocracia que eu sei
precisa, mas é difícil. Então, às vezes, eu vejo até os síndicos atuando assim de uma forma muito. Ai, não, calma, mas então a gente tenta levar de uma outra forma. A gente tenta levar como eu disse, a parceria, do cuidado que a gente tem de mostrar as vulnerabilidades dele, a gente faz relatório de situação para trazer a dor dele. Aí, quando a gente traz a confiança, a gente consegue trazer uma proposta clara, transparente e condizente com o que ele está pedindo. Então, é um trabalhinho de formiguinha, mas quando a gente traz síndicos que têm essa consciência, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Glenda, mas o que a gente vê, Oi. isso é recorrente no mercado, assim, com tudo, porque assim, a gente brinca que o síndico, por mais capaz que ele seja, falta capacitação, porque ele tem que entender de muita coisa. Sem Então, dúvida. assim, quando a gente traz esses bate-papos, um dos objetivos é esse, justamente, é trazer essas informações. A gente fez um que era de lavagem de fachada. E aí falou também que ele recebe preços completamente discrepantes, assim, com coisas. Só que um não tem segurança. Um você vai ver, cadê a segurança? Qual a corda que você usa? Qual a segurança do funcionário? E muitas vezes ele não sabe comparar, porque eu não acho que o cara, vou fazer por maldade. Não é, ninguém vai fazer por maldade. Ele faz por não saber comparar bananas com bananas, maçãs com maçãs, peras com peras. Não Cláudia, dá a gente agora entrando com mais força na questão da tecnologia também. O que a gente está vendo aqui? Tem muita empresa que, assim, a tecnologia agora virou o universo, né? E qual que é o diferencial? E aí, quando a gente começou a trabalhar, então, assim, a Brasforte vem do ramo de segurança. Então, no ramo de segurança, a gente está vendendo o quê para os condomínios? Segurança. É um porteiro? É um zelador? Mas a gente precisa atuar com segurança. Então, a tecnologia hoje vem com controle de acesso, vem com facial, vem com monitoramento, vem com aplicativos. Então, assim, tem um universo. Só que aqui, os concorrentes, eu digo aqui, tá, gente? Porque eu não sei, talvez em São Paulo, né, o movimento seja outro, mas aqui a dificuldade que a gente tem, eu estou trazendo uma linguagem para os nossos clientes, de que a Brasforte a gente não instala só e somente, a gente instala e implementa um controle de acesso, a gente implementa uma segurança. Por quê? Porque tem que ter procedimento. Então, a gente está recentemente num aqui, num condomínio de alto padrão, e a dificuldade com 36 unidades, gente, 36 unidades, a dificuldade que a gente está tendo de implantar uma mudança de cultura para como a própria Vânia estava falando, o porteiro, se olhar alguém que foi demitido, uma babá que foi demitida ano passado, ele conhecer, é capaz de deixar entrar. Então, assim, é um procedimento de segurança junto com o controle de acesso e a instalação de uma facial. Geralmente, as concorrentes instalam, tá aí o aplicativo é de vocês, o controle de acesso é de vocês, e vamos embora. Então, assim, é um trabalho que a Brasforte, às vezes a gente nem tem os porteiros lá, não são da nossa empresa, mas contratam o controle de acesso à tecnologia conosco, e quando a gente coloca, é um movimento assim que eles até pensam, meu Deus, os porteiros realmente estão largados. E a gente faz todo o trabalho com eles. Então, é um diferencial, né? A gente tem que estar trazendo isso para eles. Então, o pessoal aqui, a cultura é difícil. Cláudia, eu queria fazer uma parte aqui que é bastante importante, né? O Paulo tinha falado o que você procura quando você contrata uma empresa de terceirização. Até a sede dessa empresa você tem que conhecer. O síndico tem que sair da casa dele para ver qual é a estrutura que essa empresa tem. O que eu estou contratando? Porque, normalmente, um contrato de segurança, de você ter uma portaria, aí você tem o posto da recepção, aí você tem... não é um contrato barato. Mesmo que fosse barato, você tá contratando gente que uma pessoa que ponha uma ação ali dentro do condomínio, você tem que ver se essa empresa é sólida. Deixa eu ver se ela tem sede própria. Deixa eu ver quem é o dono dessa empresa. Deixa eu ver quantos condomínios ela tem. Eu posso visitar um condomínio que você faz? Nunca contratei uma empresa que eu não posso ver o condomínio que ela já trabalha. Você pode me dar aí o nome de 5 síndicos para que eu possa ligar? Posso ligar para o síndico? Deixa eu ver sua lista de condomínio. Posso ligar para esse síndico aqui?
Cara, quando você faz isso, você tem muitas maneiras de saber quem é que você está contratando. E para essa outra parte, Cláudia, que você colocou de pintura de fachada, eu jamais contrataria uma pintura de fachada sem ter um engenheiro civil recebendo essa pintura de fachada, porque uma pintura de fachada hoje, ela custa 800, 1 milhão. Não tem mais barato que isso. E a gente não brinca com o dinheiro dos outros. Já no preço da pintura, eu já incluo alguém para acompanhar que não tenha nada a ver com a empresa e que receba essa empresa que receba a obra. Porque eu entendo de demão, eu entendo de fissura, eu sou síndica. Eu não sou expert em segurança, eu não sou engenheira para ser expert. Então, eu tenho que ter noções para mim poder conversar com a empresa de segurança, para mim poder conversar com a empresa de pintura. Mas eu, quando contrato algo que não está dentro do meu, dentro do que eu conheço para acompanhar, eu contrato alguém para ver isso aí. Mas não tenha dúvida. Assim como já contratei, já peguei empreendimento onde não tinha, os condôminos queriam contratar, nós queremos vigilantes próprios. Eu falei, olha, eu recomendo. A única coisa que eu digo para você que você tem que ter terceirizado, você pode até ter o pessoal da limpeza próprio, mas segurança tem que ser terceirizado. Não porque nós queremos ter o nosso, porque nós queremos ter o nosso, nós queremos ter o nosso, tudo bem. Mas para fazer o plano de segurança, eu contratei um expert de segurança para ir lá e dizer onde é que o homem tem que fazer, o que tem que ver, o que ele tem que olhar, deixa eu ver se tem ponto obscuro dentro do empreendimento, se as câmeras estão bem localizadas. Eu não tenho expertise de segurança. Eu sou síndica, né? Eu sei tomar decisões, eu sei verificar aonde está o problema para não colocar o pé na tábua podre. Mas eu não sou engenheira, eu não sou advogada, eu não sou expert em segurança, né? Então, já que eu sou síndico e o meu CNPJ que está ali, o meu CPF que está ali, desculpe, eu tenho que me resguardar. Eu não posso, porque na hora que dá errado, Cláudia, ninguém lembra que você contratou mais barato. Eu sempre digo numa assembleia, estão aqui os orçamentos, a empresa que eu escolho como a melhor, muitas vezes até foi a mais barata. Mas se não é a mais barata, eu tenho que dizer por que não é a mais barata e por que eu escolhi. Porque, com certeza, tem predicados que, se eu colocar de maneira muito correta na Assembleia, as pessoas vão aceitar. Eu não tenho que ter medo. Eu estou dizendo a empresa melhor. O senhor quer contratar aquela? Agora, também, o síndico também tem que tomar cuidado com isso quando ele coloca. Porque quando ele coloca 3 empresas para cotação lá dentro, no mínimo as empresas têm que ser idôneas, que é para mim, depois de deixar a pessoa participar de uma licitação, eu ir lá e dizer, mas eu não confio nela totalmente. Eu, como síndica, nunca trabalhei com uma empresa única de segurança. Eu tinha não sei quantos condomínios, 120 no Brasil, mas por aí em São Paulo, eu podia ter uns 20, 30. Eu não trabalhava, eu não punha todos os meus ovos numa cesta. Eu tinha, até para ter um comparativo. Deixa eu ver como é que trabalha esse, como é que trabalha esse. Deixa eu ver como é que está o trabalho das empresas. E ainda tem outra coisa, Cláudia. Muitas vezes você tem uma empresa que trabalha com você e vai muito bem, e entra num determinado condomínio e dá tudo errado. Como é que você me explica isso, Glenda? Como é que você explica isso? Vamos lá, eu vou fazer um bate-bola com você. Às vezes você tem uma empresa que trabalha em 2 condomínios, 3 condomínios com você super bem. Aí você coloca no quarto, dá tudo errado. Num condomínio, a gente entrando, sabe que a gente fala muito? Eu falo muito, é uma coisa que eu falo, assim, desde do início da questão da construção dos procedimentos, dos manuais, a cultura. Eu fui gravar aqui algo para o marketing aqui, foi até interessante que a agência me deu uma brecada. Glenda, calma, você está dizendo que os síndicos têm uma dificuldade com a cultura. Aí eu
eu falei, mas eu tô falando da realidade. Então, assim, a gente tem realmente, eu sei que a gente precisa ser empático, ser cuidadoso com os clientes, mas eu falo muito, Vânia, da dificuldade que a gente tem, da mesma forma que a gente traz os nossos colaboradores no recrutamento e na seleção, para que eles entendam o valor da empresa, que é a transparência, a verdade, trabalhar com profissionalismo. Da mesma forma que a gente traz isso para os nossos colaboradores internos, a gente precisa trazer para os nossos clientes. Então, o cliente tem que entender do valor da nossa empresa e aplicar o mesmo. Então, Vânia, às vezes a gente realmente encontra muita dificuldade com a cultura do condomínio. E eu falo assim, às vezes o condomínio, ele tem a cultura, ele é o síndico. Então, se o síndico realmente começar a colocar dificuldades em procedimentos que a gente faz com muito cuidado e transparência, a gente tem a dificuldade de avançar. E na Quebrar regras, né? é isso. Então, assim, a gente mostra, a gente traz em reunião, a gente está junto com os clientes, mas ainda assim, o que acontece? A gente tem o avançar. Então, o avançar, às vezes, a gente consegue, assim, sabe, ser um pouco mais insistente para dar certo. Mas a gente traz, sabe, relatórios, aí é o que a gente estava falando. Trazendo todo. Eu posso dar um exemplo de um case aqui que deu. A gente atua num condomínio aqui com 60 unidades, numa RA aqui no Sudoeste. E lá o jardim nunca foi cuidado. Então, o que a Brasforte traz de diferencial com a questão da manutenção de jardim? Qual que é o serviço que a gente presta? Manutenção de jardim. A gente não faz paisagismo. Então, a gente faz a manutenção. Qual é o diferencial Brasforte? Para você fazer uma manutenção de jardim, você entende que você precisa manter. E para manter, você tem que saber se o nosso jardim está saudável, está razoável, ou se tem problemas e identificar os problemas para melhorar. Então, as empresas aqui não têm tanto esse cuidado. Então, o cuidado que a gente tomou foi de contratar uma parceira, uma engenheira florestal, e nessa parceria a gente traz relatórios. A ponto de, nesse condomínio, ter uns pinheiros grandes, e esses pinheiros já estavam todos mortos. E mortos. Ela fala indivíduos. Os indivíduos estão mortos. Eu falei, meu Deus, quem está morto? Ela falou, todos os pinheiros. Eu falei, meu Deus. E aí a engenheira falou, passou o relatório, o que aconteceu? Deu uma chuva de vento aqui em Brasília, a gente já tinha passado o relatório, a gente já estava em constante comunicação com o nosso pessoal da jardinagem, o síndico, e um pinheiro caiu. Caiu à noite, ainda bem que não estava passando ninguém, só que ele na verdade, retardou o processo de manutenção por conta de orçamento. Então, a gente mostrou o problema, a gente fez reuniões, a gente trouxe a dificuldade que estava de fazer isso, tinha que tirar isso, tinha que fazer isso. E ainda assim ocorreu o problema. O que aconteceu? O problema foi a Brasforte. E não foi. Então, a gente conseguiu mostrar com os procedimentos, com todos os atendimentos, não foi. Entendeu? Então, porque a gente se resguardou conforme a gente faz com todos, com todo o procedimento. Aí a gente trouxe outro cliente que já foi um lado positivo. A gente tem um outro cliente aqui em outra área residencial, em que o prédio novo e o jardim bonitinho, mas a gente fez a avaliação toda com a engenheira, temos o relatório, e até a minha dupla aqui, a Poena, sempre passava lá para ver a qualidade do serviço e tinham flores, uma planta toda amarelada. E aí você pensa, amarelada, corta, poda, amarela, corta, poda, amarela. Então, quem é que não está conseguindo trabalhar direito? Abraço forte. Aí a gente foi conversar com o síndico. Então, a gente apresentou todo o relatório. O que a gente descobriu? Que o solo ele foi feito de terra com resto de construção. Então, ele não tinha nada de adubo orgânico. Então, foi adubar, a gente mostrou para ele precisou investir. Então, ele tirou de um pedaço, ele mostrou para os condôminos o que precisava. O jardim está lindo. Então, se a gente podia estar lá
fazendo, refazendo. Então, o cliente escutar, o cliente ter a oportunidade de desenvolver uma parceria é muito importante. E a gente encontra dificuldades com outros, né? Ou que trazem, ainda assim reclamam. Enfim, então eu acho que o não dar certo é muito pessoal. Infelizmente, eu ainda acho que é isso, porque a gente tem uma comunidade heterogênea nos condomínios, a gente consegue, tanto que eu falo, o síndico não atendeu, vamos falar com o sub, vamos falar então com os conselheiros, vamos trazer os condôminos, vamos falar. Então, assim, trazer a oportunidade de mostrar, às vezes, para uma pessoa que não entendeu, para o todo, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é isso. Perfeito. Ô, Vânia, a Ana Lúcia perguntou aqui se você vai disponibilizar os seus slides. Não sei se estiver ok para vocês, depois a gente disponibiliza. Tá bom. Acho que é só. Alguém mais alguma pergunta? Senão a gente já deu 8h40. A gente vai encerrar. Gostaram? O pessoal que assistiu, gostou? Quiser abrir o microfone. Muito bom, Cláudio. Muito bom. Oi? A Vânia eu já conheço, a Vânia é maravilhosa, né? Para Fiz mim foi bastante ótimo. cursos. E a Glenda também. Parabéns, Glenda. Obrigada. Obrigada, gente. Para mim foi ótimo, Cláudio. Ótima aula, ótima, ótima. Obrigada pela oportunidade, gente. Eu acho que a Obrigada, Magda, comunicação pela vem daí, né? presença. Maria Aparecida, muita gente aí que eu conheço está aí hoje. Seu Santos, Obrigado. tá calor aí? Porque aqui tá um friozinho chato, viu? Nossa, aqui tô cheio de calor aqui, tá terrível aqui. Então tá bom. Muito quente. É isso aí. Então, tá bom. Joia. Obrigada, Vânia. Obrigada, Glenda. E Obrigada, Cláudio. Prazer estar com vocês, viu? Gente, prazer estar com vocês e Muito qualquer bom, qualquer coisa vocês podem entrar em contato www.academianacionaldosíndico.com.br. Próximo curso de síndico profissional, dia 23 de novembro. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço grande e foi um prazerzão estar aqui com vocês. Tchau, gente. Se vocês quiserem conhecer mais da Brasforte, também estou à disposição. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Claudinha. Boa noite.